casa cheia, coisa boa. Chegar mais gente aí ainda. Bom, então vamos lá. O livro que saiu pra gente, Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição de número 69, no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração, voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu abri essa mensagem ontem, eu achei uma mensagem difícil de entender, eu li, falei, ai, será que eu abro outra? Eu sempre penso isso quando eu leio e não dá aquela, ai, que maravilha, mensagem fácil de repassar. Mas nunca troco, porque eu sei que a mensagem que cai pra gente não é escolhida por mim, é escolhida pela espiritualidade. Aí eu fiquei analisando hoje de manhã, dei outra lida, tentei escrever para ver assim, o que era que essa mensagem estava me tocando. E ainda acho ela uma mensagem difícil, mas eu acho que, analisando por que eu acho ela difícil, essa parte aqui me tocou bastante e talvez seja por isso que eu esteja achando ela difícil, porque é uma coisa que me tocou como eu sendo uma dessas pessoas. Então, quando ele fala, não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltada para o Cristo, Então eu analisei essa parte, eu falei, será que eu certamente, fazendo a minha análise, a gente sabe que quando a gente lê a mensagem quer trazer alguma coisa para a gente, e para todo mundo que está ouvindo aqui, tem alguma coisa nessa mensagem, provavelmente diferente do que tocou a mim, que chama atenção para cada um de nós. E para mim isso me tocou de uma forma meio dolorida. Essa mensagem então não é para mim, porque ele está se referindo àqueles que realmente se entregaram de coração ao trabalho do Cristo. E fazendo a minha análise, eu penso, será que eu me enquadro nesse grupo? Então, eu acho que tem algumas coisas que fazem a gente pensar, e para mim foi então difícil, mas o que essa mensagem vem trazer para todos nós, sem ser de forma individual, vem falar das dificuldades que as pessoas que querem trabalhar na seara do Cristo, que querem trabalhar no caminho do bem, que querem fazer o bem, as dificuldades que essas pessoas encontram, os obstáculos que essas pessoas encontram. Então ele fala que
Porque dão de graça o que de graça recebem, contam com a animosidade, ou seja, o olhar dos outros que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Então, porque aqueles que querem procurar realmente crescer espiritualmente, porque querem crescer espiritualmente, vão achar inimigos, entre aspas, vão achar pessoas que criticam, que apontam o dedo, que falam, isso aí é coisa, não sei o quê, porque eles estão cristalizados naquilo, na ciência, ou às vezes na parte mais material. E fala, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Aqueles que ficam muito presos, apegados à matéria, vivendo só o hoje, vivendo só esse presente, muitas vezes sim, caracterizam os outros que estão pensando lá na frente, estão tentando agir de uma forma que vai me beneficiar no meu crescimento espiritual, como louco, como, essa menina só fala disso, ou essa menina só faz... É uma tola, todo mundo tira vantagem dela, todo mundo faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque não estão enxergando com a visão espiritual, do crescimento espiritual. Então, a gente sabe que tudo que a gente faz aqui hoje vai refletir diretamente no nosso crescimento espiritual, nos nossos passos, nos nossos degraus, na nossa escala. Tem gente que tenta se concentrar mais nisso e tem gente que fica preso, né, nessa parte transitória, que é aqui. Então, aí ele fala, quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Então, quanto mais obstáculos a gente encontra, a gente tem que prestar mais atenção da grande responsabilidade que aqueles que realmente querem trabalhar no bem têm. Porque não é, encontrei um obstáculo aqui, ou, encontrei com essa pessoa que fica só me criticando, que eu estou sempre tentando ajudar. Agora eu não vou ajudar mais, vou tentar ajudar quem merece. Agora eu vou tentar ajudar quem reconhece o que eu estou fazendo. Agora eu vou querer ajudar aqueles que me falam obrigado. Aqueles que realmente sabem valorizar aquilo que eu estou fazendo por eles. E o que é isso? É o nosso ego, egoísmo. Porque se a gente vai ajudar um irmão, como Jesus veio nos falar, ele veio pelos doentes, não pelos sãos. Então, se eu vou querer ajudar só as pessoas que reconhecem o bem que eu estou fazendo por ela, só as pessoas que são gratas, só as pessoas que estão cientes do que eu quero fazer, eu não estou agindo na seara de Jesus. Eu estou agindo em conta do meu ego. Eu estou agindo para satisfazer o meu ego. Porque fazer o bem ao outro deve ser independente do que vai gerar depois, do que vem depois do bem feito. Independente. Isso é realmente trabalhar na seara de Deus, de Jesus. Isso é realmente olhar para Cristo, né? E aí vem aquela parte que dá aquela puxadinha que eu falei para vocês. A gente está falando daqueles que entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Cristo não escolhia a quem ajudar. Jesus não falava, eu vou ajudar só aqueles que são gratos, só aqueles que são, que reconhecem a grandeza da minha presença aqui. O tanto que eu estou fazendo por eles. Não. Se eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem independente a quem? Então, por isso que a mensagem fala, quanto mais
dificuldade a gente encontra? Incompreensão do mundo, a lição fala. Quanto mais incompreensão do mundo a gente recebe, mais a gente tem consciência, tem que ter consciência da nossa responsabilidade assumida no trabalho do bem. Então, se eu tenho essa responsabilidade, se eu assumir essa responsabilidade, e seja no grau que for, porque eu acho que tem aí sim aquele momento, igual muitos de vocês já devem ter ouvido aqui o Roberto Barbosa, quando ele vem, ele sempre fala, tem o time que faz o bem, sempre está preocupado em fazer o bem, tem o time que faz o mal, e tem o time do em cima do muro, que não faz o mal, mas também não faz o bem. E ele fala, a maioria está em cima do muro. E se eu estou em cima do muro, é pior do que eu estar em um time de lá e com certeza no time de cá. Então tem esse momento em que nós devemos pular do muro. E eu acho que muitos de nós ainda não está nesse grupo de fazer o bem o tempo todo, não importa quem. Isso que eu acho que, por mim, a mensagem é uma mensagem difícil, porque chama atenção. Não é que eu não esteja preocupada em fazer o bem, mas eu acho que nós, seres humanos, é muito fácil a gente se perder na rotina, se perder nas dificuldades diárias, rotineiras, se esquecer mais para o final do dia ou durante a dificuldade grande da minha responsabilidade espiritual, do real motivo de eu estar aqui hoje na Terra, tendo esse marido, esses filhos, esse trabalho, essa mãe, esse pai. Tem um motivo maior. E muitas vezes a gente se perde naquilo, esquece e faz as coisas meio que influenciados pelas nossas vicissitudes. E eu acho que é assim, muitos de nós ainda. Muitos de nós, não todos. Tem muitos que já pularam o muro, que estão preocupados em fazer o bem o tempo inteiro. E que quando alguém é grosseiro com eles, ou quando alguém faz alguma coisa de mal para com eles pensam no crescimento espiritual. Se eu revidar a essa pessoa, da mesma forma que ela está fazendo comigo, eu estou perdendo uma oportunidade de crescimento. Estou perdendo uma oportunidade. Não precisa responder, mas quantos de nós pensa nisso toda vez que faz alguma coisa que a gente se arrepende? Não pensa, porque senão não teria feito e não teria se arrependido. Né? Mas muitos de nós não tomam aquele espaço para pensar e automaticamente reage para com as vicissitudes alheias. E a gente esquece que do mesmo jeito que eu tenho as minhas vicissitudes, que eu não tenho orgulho delas, que eu quero me livrar delas, que causo raiva nos outros, que causo sentimentos negativos nos outros, aquela pessoa tem a mesma coisa. Aquela pessoa que me faz raiva, aquela pessoa que me tira do sério, aquela pessoa que me traz problemas, entre aspas, está no mesmo processo evolutivo. Só que talvez com problemas diferentes, com vicissitudes diferentes, que reagem sobre mim de uma maneira diferente. Traz tanta clareza para a gente quando a gente pensa dessa forma. Traz paz, mas o que acontece muitas vezes é que quando a gente vai embora, pisa lá, começa a dirigir nosso carro para ir para casa, aquilo vai ficando mais na parte de trás da nossa mente, vai ficando na parte de trás da nossa mente. E a gente começa a reagir de novo, reagir. E quando chega no final da semana, muitas vezes, não estamos muito orgulhosos de muitas coisas que a gente fez. Porém, eu acho que essa lição fala para nós, ou para mim, né? Eu estou muito culpada aqui nessa análise, né, dessa lição, mas ela fala: a ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas,
Repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, por mais que a gente já esteja mais do lado de cá, já tenha pulado o muro, já está assim, muito perto de pular esse muro e querer fazer o bem o tempo inteiro, a gente tem que se lembrar que a gente é só ferramenta, que a gente pode servir só como exemplo. Então, o que eu estou fazendo pode ajudar a melhorar alguém. Eu jamais vou melhorar alguém, mudar alguém, mas o que eu estou fazendo, se o meu exemplo for realmente íntegro e bom, eu posso estar querendo começar essa modificação em outras pessoas, por conta delas. Então, que possamos ser bons exemplos, que possamos pensar nessa mensagem, como que ela toca cada um de nós. Quem quiser ler depois é a do Vinha de Luz, o livro Vinha de Luz, lição número 69. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar os estudos dessa manhã. Convido aqueles que quiserem fechar os olhos para ampliar essa conexão ou essa visão dos nossos corações para com nosso Pai e o nosso querido Mestre Jesus. Vamos agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos oferece, por cada lição dessa que nos ajuda a ver a vida de uma maneira diferente. Que o Senhor possa nos abençoar com mente clara e coração aberto essa manhã, para que tudo aquilo que será trazido possa realmente tocar cada um de nós da maneira como precisa tocar, a nós que aqui estamos, aqueles que estão vendo de casa as nossas mensagens e aqueles que aqui não puderam estar também possam ser tocados com seu amor, com seu carinho. Nos abençoe e todos aqueles que aqui virão à frente, que assim seja. Obrigada, gente. A gente vai passar agora para o Livro dos Espíritos está com Dino. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bom? Muita gente nova aqui, para quem não me conhece, eu sou o Dino. Acabo de férias, um mês sem vir aqui ao centro. Mas mais ou menos. Estou privilegiado. Tá bom isso aqui? Tá bom, né? A gente está no pessoal de casa ainda também? Ah, é só gravado? Ok. Aí eu estava olhando o Livro dos Espíritos e falei, tinha que ser para mim. E eu fiquei feliz que você não trocou a sua lição, Lu, porque eu acho que vai ter alguma coisa a ver pelo que eu estava estudando. E como o Livro dos Espíritos, nós temos 30 minutos para poder todos, né? É um momento de estudo para que a gente possa trocar ideias e cada um trazer a maneira que enxerga. Então a gente vai tentar aqui encaixar dentro dos Livros dos Espíritos. Nós estamos na parte onde os três reinos, isso. E essa parte são os animais e o homem. E Kardec, já na pergunta 604, nós já aprendemos várias coisas aqui antes, né? Só para... pergunta se os animais, né, são dados a escolher onde se encarna, e não, as respostas são sempre bem claras da espiritualidade. Mas quando ele chega nessa pergunta 604, eu vou repetir, que foi a semana passada, ela está na tela para quem quiser acompanhar, deve ser mais ou menos o que está aqui nesse livro, que alguns livros são diferentes, né? Então, Kardec faz a seguinte pergunta, um pouco até longa, ele fala assim... Aliás, não é nenhuma pergunta, né? Ele faz uma assertiva, exatamente. Ele fala assim, pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Ele faz essa assertiva, né? E é um comentário até um tanto quanto, sei lá, até
É, né? E a resposta da espiritualidade também é muito grande. E eu fiquei lendo e relendo para tentar entender o que eles estavam falando. Então vamos lá, todo mundo junto aqui para a gente comentar depois. Eles começam assim: tudo em a natureza, natureza com N maiúsculo, tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Então já na primeira parte já deu a resposta, né? Não podemos apreender ainda. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Agora, não é nem talvez entenderia, nós não conseguiremos compreender a criação e tudo que está implícito na criação divina no momento atual que nós estamos. Então já deixa a gente mais confortável, né? Ok, então pelo menos vamos tentar entender um pouquinho. E assim, por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que, na natureza, tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então a resposta é categórica. Nós estamos ainda numa fase, né, como espíritos e como almas encarnadas, que nós não temos ainda a condição de entender toda a dinâmica da criação. Nós não sabemos nem de onde viemos. Nós sabemos uma única coisa que nós temos que ter dentro dos estudos da doutrina espírita, nós temos que ter o que a Lu trouxe aqui hoje, né? É o nosso objetivo, é trabalhar no bem, é trabalhar no que o Cristo nos trouxe e nos ensinou. Esse é o grande objetivo. Porque nas perguntas seguintes, no estudo seguinte dessa parte aqui, nós vamos entender exatamente o que a abertura quis dizer. Alguém pode colocar alguma coisa aqui no que eu estou falando? Alguém aqui sabe tudo a respeito da criação? Talvez tenha alguém aqui que esteja na frente da gente, né? Eu sempre falo que nós somos farinhas do mesmo saco, mas sempre tem aqueles que vêm para dar um empurrãozinho, como a Lu disse, né? Nós temos que ser o exemplo, né? Então, seguindo nesse pensamento, Kardec falou assim na 604, e ainda é a mesma pergunta, tem que passar. Não, né? Tá ali. Ele fala assim, a 604, então ele continua fazendo, agora ele faz uma pergunta. Então, ele fala assim, a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Ou seja, o que está diz para isso aí? O que está afastado? Mas se tem um contato, onde é que está esse contato? É a inteligência? E a resposta sim, é. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Aí está a diferença. Aí está a diferença. A inteligência animal, ele vive através dos seus instintos. Nós, os homens, também sofremos essa influência, que é a influência da matéria. Nós estamos encarnados. É impossível não sofrer a influência da matéria. E é através dela que nós aprendemos, que nós evoluímos, que nós continuamos a passar o que nós temos que passar para que a gente possa despojar todas aquelas coisas que a Lu trouxe na abertura e crescemos também na parte moral. O animal, ele age por instinto e ele não tem esse desenvolvimento moral, tanto é que ele não tem, já estudamos nessa fase mesmo aqui, ele não tem o quê? Mas ele não tem o karma. Ele não tem o karma. Ele está com fome, ele pega o outro, mata, come, está tudo certo. Faz parte da natureza. Verdade? Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós temos o desenvolvimento moral. Nós temos que saber que esse ato vai nos trazer consequências, né? Então, Kardec continua
nesse estudo, ele fala assim, então, considerando-se, isso já na 605. Cadê o negócio? Tá aqui. É muita tecnologia. Ah, o Carlos está... Ok. Pô, obrigado, Carlos. Eu estou aqui preocupado com o negócio aqui. Obrigado, Carlos. 605. Hã? Tá certo. 605. Então, vamos lá. Então, Kardec fala assim, então, considerando-se... É inquisitivo esse cara. Ele era terrível, vou te contar. Ele fala assim, considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? Onde é que está indo? A alma animal e a alma espírita. E que, se esta última não existisse, ou seja, a espírita, só como o bruto poderia ele viver? Já é uma pergunta. Ou seja, se o homem, se ele está questionando, se existe a parte moral, então existe duas almas dentro do homem? Tipo, você vive através dos instintos animal, que seria o corpo, né? E o espiritual, e você teria que ter como é que é? Balancear uma coisa e outra. E aí ele fala, e por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas? Agora não dá nem perguntar para vocês, né? É ou não é, gente? O que vocês... Tá ali, ó, todo mundo colando. Ainda estamos em teste, mas eu já pedi a Elisa fazer a pergunta. Ah, sim. Cadê? Tá ali, ó. Tá ali, tô prestando atenção. Que aí não tem a resposta ainda, né? Isso, eu gosto que eu não tenho a resposta. É. Então, a resposta é não. Olha só. Eles falam, a espiritualidade fala o seguinte, não tem duas almas. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, que é a influência da matéria, né? Resultante da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só a natureza. A natureza do homem, você vê que é uma natureza com N minúsculo, né? Há nele a natureza animal, que é os efeitos do corpo, as vontades do corpo, né? E há a natureza espiritual, que é a alma, que é o espírito encarnado. Participa, pelo seu corpo, da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. Olha que interessante. Então, é exatamente o que nos ensina o tempo todo. Nós estamos encarnados, e por que a gente fala, isso aqui é uma escola? Exatamente para isso, porque o espírito necessita de estar no corpo para sofrer essas influências, né? E conseguir também vencê-las, porque existem influências no nosso corpo. Nós temos a vontade de xingar, nós temos a raiva, nós temos o orgulho, tudo isso já é do espírito, mas nós temos todas essas coisas que o corpo nos pede, nós temos os nossos desejos, que muitas vezes devem ser contornados, nós muitas vezes queremos dar um tiro no sujeito, não podemos, temos que pensar, porque é assim que funciona, nós temos essa influência, essa natureza. E o espírito, que traz todo o aprendizado que teve em outras vidas e outras reencarnações, vem nessa situação para vencer e progredir, que é o intento da primeira pergunta de Kardec. Se somos todos inteligentes, por que o animal fica sempre para trás? Não é isso. Nós ainda não entendemos essa parte. A única coisa que nós temos que entender é o que a Lu trouxe na abertura. É essa autoanálise, entender a nossa natureza animal, tá? E aplicar sobre ela o que nós já aprendemos, porque nada é além do que nós podemos suportar. Todos nós temos o cobertor exato pelo frio que passamos. Tem até uma música mais ou menos que fala isso. Fala, Carlos. Luiz. Não, porque veja bem, todos nós temos um chamado instinto de sobrevivência, não é isso? Temos. Por exemplo, se alguma coisa, tipo assim, um animal se aproxima de nós de uma forma brusca, meu instinto é saltar para trás. Porque eu sei que ele pode ser um animal que vai me machucar. É o instinto do nosso corpo. Isso. Né? Chamada amígdalas. Isso.
Eu estava interessante, você falou isso, eu lembrei eu vi uma palestra a respeito Das amígdalas, é. Não é da garganta, não, os amígdalas do cérebro. São glândulas do cérebro. É embaixo? Aí eu não sabia, aprendi, ó. Então, veja só. Eu coloco a mão em alguma coisa e eu vejo que ela está quente, instintivamente eu tiro. Sistema de proteção. Agora, da próxima vez que eu sentir já alguma coisa, eu já sinto, ó, eu não posso colocar a mão ali que é quente. Eu estou agindo com o raciocínio. Né? Eu não vou colocar. Então, eu raciocinei. Isso já é um aprendizado de quem? Do nosso espírito. Sim. Né? O animal, muitas vezes, ele só age instintivamente. Né? Agora, ele também tem princípios de inteligência. Principalmente nas experiências que a gente vê entre animais, o pessoal faz. Se ele tocar ali, vai levar um choque. Ele toca uma vez, toca duas, aí ele já começa a já aprendeu. Mas se ele toca no outro ponto, ele consegue alimento. É os princípios de inteligência. Sim. Né? Não quer dizer que ele tem um espírito, mas ele tem um princípio de inteligência. Sim. Né? Agora, nós, como seres já inteligentes, a nossa razão vai falar assim, bom, em qual eu vou tocar? Ele não vai ver. Você já sabe o que é quente. Um é quente, outro é frio, outro eu vou levar choque, outro eu vou levar. Exato. Então, nós vamos, considerando a evolução humana, o espírito vai levando essa bagagem também. Ele vai guardando no seu software. Porque o hardware já mostrou que alguma coisa tem e nós temos que aprender. Né? Por isso que ele fala assim, participa pelo seu corpo da natureza dos animais de seus instintos. Por sua alma participa dos espíritos. Né? Tá bem? Sim. Não, tá claro. Alguém mais? Fala, cara. Pergunta 604. Sim. Ele pergunta... Qual delas? A A ou a assertiva? Não, a 604. Ok. Ele pergunta se... O Kardec pergunta se Deus não seria injusto por manter sempre o animal como animal. Sim. Na abertura dos estudos, ele vem falar que nós trafegamos no reino vegetal, mineral, vegetal, animal, hominal e futuramente no angelical. Quando ele fala nós, ele não quer dizer a nossa pessoa matéria. Ele vem falar do princípio que habita a nossa matéria, que hoje em dia é um espírito. Um espírito ligado a um perispírito. Então, quando ele vem falar isso, ele quer dizer que nós, hoje em dia, carros, espírito e perispírito, um dia trafegou por esses reinos e um dia irá trafegar no reino angelical. Sim. O animal será sempre animal. O vegetal será sempre vegetal. A matéria, não o princípio que está ali passando por ele. Sim, sim. Então, o corpo do animal vai ser sempre um animal, independente se o planeta vai ficar mais evoluído ou não. O corpo do vegetal, do mesmo jeito que nós, seres humanos, trafegamos em vários corpos diferentes até se tornar um espírito puro e não precisar mais habitar num corpo material, o corpo do animal, o corpo de um vegetal, o corpo de um mineral, ele vai continuar sempre sendo aquilo. Mas o que trafega ali dentro é o que vai evoluir, é o que vai mudar. Sim, o espírito. E o princípio inteligente. Não é um espírito, o princípio inteligente, sim. É um princípio. Então aquilo que vai evoluindo até a gente se tornar um ser angelical. Certo. Alguém mais, gente? Isso me deixa muito... Eu sei, da última vez você fez a perguntinha que eu sei que você vai fazer. Não, a gente vai trafegar nesse reino mineral, animal. Já trafegamos. Pois é. A gente vai ser todos? Ametista, turmalina, tá? E aí vai ser gato, cachorro, leão, será? Ó, eu sempre falo o seguinte no Livro dos Espíritos. Se você chega aqui, eu começo o Livro dos Espíritos, tá todo mundo assim, no Bom Dia. E que eu saio daqui, tá todo mundo assim, é porque é do jeito que eu saio também.
São perguntas que nós temos que voltar a essa primeira resposta, 604. Nós não temos condição de entender a criação no estado que nós estamos. Então, hoje você levantou, fala, querido. Uma coisa rapidinha, só para esclarecer. A gente não precisa, obrigatoriamente, a gente não precisou passando por todos esses reinos, mas não precisamos ser todos os tipos de pedra, todos os tipos de minerais, todos os tipos de animais. A gente não precisou disso. Porque com cada estágio que a gente passou, a gente provavelmente absorveu o que a gente precisava absorver naquele reino. Então, se eu, como ser humano, Carlos, precisa passar por todo tipo... O Carlos Espírito precisa... Aqui. Na outra ser galego, na outra ser moreno. Depende do que eu absorvi. De repente, eu posso, numa única existência, absorver muita coisa e não precisar ficar... que fala assim do Espírito de Jesus, como vários outros espíritos, mas vamos tomar Jesus como exemplo. Ele foi, fala-se na filosofia, na literatura, tem que terminar. Que ele foi um espírito que ele cresceu rápido. Quer dizer que todos os espíritos precisam errar? Não, obrigatoriamente. É. A partir do momento que ele recebe o livre-arbítrio, ele pode tomar a decisão de sempre fazer coisa certa e só pra frente. Fala, querida. Você. Ele fez um comentário ali sobre os animais, sobre a pergunta 604. É bastante interessante que isso remete a gente ao estudo da evolução, né? É. O processo evolutivo. Sim. O processo é o que Darwin falava. Exato. Não é nada contra. Com relação aos animais, é nítido a gente ver o próprio das raças. Como as raças têm sido mais apuradas, estamos vindo com a centelha. Eles têm só a centelha divina, né? Como tudo, progredimos todos, né? Sim. Mas as raças estão vindo mais, como ele disse, não mudou um pouquinho, não mudou nada, mas eles estão vindo mais apurados. Deixando o estado de lobo, de selvageria, você vê que eles não têm Se com domesticando mais. passarinho. Ok, vamos parar na 606. Eu não quero te cortar, né? Só para gente terminar, porque eu fui até na 606 para poder trazer o ponto que eu queria trazer, que foi o que a Lu trouxe na abertura. Então, se a gente não fizer, não vai dar tempo. E no final a gente comenta mais. Deixa eu falar aqui para vocês a pergunta, continuando, né? Nós paramos na 600 e? 605A? Não. Ok, na A ele fala assim: de modo que, além de suas próprias imperfeições, que cumpre ao espírito despojar-se, através das encarnações, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Tem, né? E a resposta é a seguinte: quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Ele fala: não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para outro. Isso já tira totalmente aquela outra história que a gente vai estudar mais na frente. Não vou nem entrar nesse mérito, não. Aí ele fala assim: mas, conquanto não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até o nível dele. E nós vemos isso muitas vezes, né? Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e instintos, porém ininteligentes. O corpo em si não tem nada. Quem anima a inteligência vem do espírito. Estes irrestritos ao cuidado que a sua conservação requer. Ou seja, a responsabilidade do espírito. Porque muitas vezes, quando isso não acontece, até por ações ou por maneira de viver, nós vemos pessoas, espíritos encarnados, que realmente vivem como animais. Verdade? Mas aí, Kardec traz uma pincelada nisso aqui para a gente continuar a nossa conversa aqui, todo mundo falar. Eu vou ler para vocês. Olha só. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais, né? Que só tem o material.
As duas naturezas nele existentes, no homem, né, dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provido as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com as grosserias dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sobre essa influência aproxima-se do bruto, isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Então, o que eu peguei disso aqui? Né? O que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar aprender, controlar os nossos instintos naturais, que eles estão aí, sermos o que a Lu trouxe na abertura, nos despojarmos do nosso egoísmo, despojarmos do nosso orgulho, entender que nós ainda não somos esse último biscoito do pacote, nós não somos ainda. Falou na primeira resposta desse estudo aqui, nós não temos ainda a capacidade de entrarmos nessa situação, de tentar. Nós vamos ver num prisma muito pequeno que é a criação, muito pequeno. E o que nós temos que fazer é exatamente o que o Espiritismo nos traz. Muitas vezes a gente nem presta atenção, que é o que a abertura nos trouxe. Temos sempre em mente o outro. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos ou não agimos, que, de uma certa forma, vai acertar ao outro, produz uma coisa que chama karma. É uma falha nossa. É um problema nosso. Nós temos que corrigir isso. Muitas vezes a gente faz coisas que só prejudicam a nós mesmos. Já está ruim. Estamos estacados, estamos prejudicando a nós mesmos. E isso, gente, é todo mundo. Esse estudo de hoje do Livro dos Espíritos, eu tive a mesma sensação. Na hora que ela falou comigo, eu vou fazer uma abertura, que puxa vida. Ainda bem que ela não mudou. Porque esse Livro dos Espíritos também acerta quem está aqui mais do que qualquer coisa, porque é exatamente isso. Você começa a perceber que, puxa vida, não é simplesmente vencer os meus impulsos nem nada disso. Também é tentar trabalhar de uma maneira onde nada do que eu faça vá prejudicar ao outro. Essa é a seara do Cristo. Essa é a seara de Jesus, é não prejudicar ao outro, de alguma maneira. Não, e pode ser qualquer coisa. Então muita gente fala, mas eu não fiz, eu só pensei. De alguma maneira vai prejudicar, vai acertar ao outro, vai trazer ela. É o que a gente sempre fala. O amor liberta. O ódio une. Se você não gosta de uma pessoa, vai amá-lo, meu amigo, porque senão você vai estar agarrado com ele pro resto da vida. Encarnação atrás de encarnação até você aprender a amá-lo. Esse é o verdadeiro caminho que a gente tem que seguir. Então, quem me conhece aqui sabe, eu sempre fui muito inquisitivo nas coisas, e exatamente, né? Você é ametista, você é diamante, o que eu vou ser? Eu aprendi uma coisa muito simples, que está exatamente nesse estudo no início dele. Esquece disso, cara. Você não sabe nem o que é Deus. Você sabe que ele existe, você sabe que ele é o princípio de tudo, ele é o criador de tudo, mas você não sabe o que é. Ninguém aqui sabe o que é. Nós só vamos saber o dia que a gente chegar no ponto que o Carlos falou. Nós temos o quê? Angélicos, angelicais. A gente não entende nem a gente mesmo. Não. Então é isso. Eu queria trazer para vocês o que eu peguei dessa mensagem, eu acho que foi de encontro ao que a Lu falou, e por isso que muitas vezes, vocês desculpem, o papo muita gente vai falando, a gente perde tempo, a gente tem o tempo cronometrado. Mas vamos continuar estudando em casa e depois no próximo domingo a gente pega e vai de novo. Né, Lu? Fala. Eu só queria trazer interessante essa consciência de que quanto mais inteligência, conhecimento a gente tem, mais fácil fica da gente se desfazer dos instintos animais. Eu vi ontem sobre um estudo que eles fizeram com aranhas, eles faziam um círculo preto no papel e as aranhas não tinham coragem de cruzar o círculo preto. Até que uma delas pôs a patinha para fora e aí não tinha mais nada que eles podiam fazer para manter a aranha dentro do círculo preto, porque ela já sabia que aquilo ali não era problema nenhum, né? Problema nenhum. Então tá além, inclusive os animais irracionais
racionais também, a gente não tem conhecimento, Sim. né, do que desse progresso. Gente, eu tenho uma pergunta muito importante aqui. Eu vi um troca aqui fora de Algaras. De quem é? Algaras. É Rafael? Deixa eu só trazer um adendo aqui. Pode ir lá, Luiz, rapidinho. Não, esqueci. Se a pessoa sai para lá conversando com esse negócio. Da Universidade de Harvard, que ela, durante 20 anos, ela trabalhou com vários papagaios. E ela tinha um papagaio, aquele papagaio simples, que é africano, e durante 20 anos ela conviveu com esse papagaio. Até hoje é considerado um dos animais mais inteligentes que já foi estudado. Porque ele foi o único animal que fez uma pergunta para o ser humano. Ela estudava com cores, e entre outras coisas ela estudava com cores, e um dia ele se olhou no espelho e perguntou qual era a cor dele. Então aquilo ali ficou, assim, nenhum animal chegou e questionou uma pergunta para o ser humano. E no dia, e na madrugada que ele morreu, ela todo dia, o papagaio ficava na universidade. Na noite que ele morreu, ele se despediu dela dizendo que amava ela. No outro dia, ela recebeu a ligação de madrugada e a assistente dele que o papagaio estava morto. É bem conhecida essa história. Pode desligar. Bom dia a todos. Bom dia. Aqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que gostem, que apreciem, mas também que possam fazer seus questionamentos a respeito de quem está aqui. Também recebendo pessoas lá do FEALMA, né? E sejam todos bem-vindos, afinal de contas, tá? Bom, a Lu trouxe a respeito de algo que nós sempre que estamos já com o conceito já um pouco mais evoluído no aspecto do auxílio. Será que eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo? Não vou fazer isso por fulano que ele não merece? Né? E muitas das vezes esses fatos realmente existem na nossa visão ainda muito pequena do que realmente nós somos seres capazes de vivermos em harmonia. Mas muitas das vezes nós não queremos viver em harmonia, porque ainda há um sentido de egoísmo, de orgulho, de vaidade, enfim. Por isso, quando nós nos encontramos no aspecto evolutivo, seja no aspecto de classes, no aspecto de gerenciamento de alguma empresa, num cargo, whatever onde nós estamos, nós nos sentimos líderes. Nós muitas das vezes não queremos ouvir aqueles que estão abaixo de nós. Muitas das vezes nós achamos que somos superiores por termos um cargo. Nesse caso, o cargo reside maior responsabilidade. Esse é um aspecto primordial daquele que está acima de nós, seja em qualquer lugar. O Cristo disse que nenhuma ovelha de meu Pai será perdida. Olha o sentimento e o sentido de responsabilidade que ele tem para conosco. Esse é um espírito crístico, ciente da responsabilidade que ele tem para conduzir aqueles que foram dados a ele a conduzir para o caminho do quê? Do amor, que resume todos os outros sentimentos que conduz à felicidade e o convívio fraterno entre os seres. Por isso, nós vamos trazer uma mensagem do livro Pão Nosso, porque o Caminho, Verdade e Vida é um dos meus preferidos, então eu sempre confundo. E é do livro Pão Nosso, a mensagem número 54, chama-se Razão dos Apelos. Quantos de nós apelamos hoje para algum ser superior? Quantos de nós temos uma ideia de um espírito que nós podemos nos apelar? Fazer os nossos apelos,
pedir os nossos socorros, para amenizar as nossas angústias e muitas das vezes aplanar o caminho por onde estamos pisando. Porque nós queremos fazer com que aquele caminho onde nós estamos passando seja o menos rude possível para que nós possamos percorrer. E Pedro, como Pedro abriu a mensagem de Pedro abriu a nosso dia de hoje, vamos continuar com Pedro, mas hoje ele já está nos Atos. Naquela época eles estavam convivendo com Cristo, agora o Cristo já tinha partido. E essa mensagem ela está no Atos 10, versículo 29. E assim disse Pedro: pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? A quem ele fez essa pergunta? Por isso que todas as vezes que eu vejo uma mensagem que Emmanuel tira um pequeno trecho do Evangelho, eu vou saber por quê, quem foi, quem é essa pessoa. E essa pessoa, Emmanuel vai se fazer com que nós saibamos quem é ele. E a mensagem que Emmanuel nos dá é nesse sentido. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significado nos Atos Apostólicos. Então nós já temos o nome de quem fez o chamado, Cornélio. Centurião. Quem é um centurião na escala do exército romano? Sim. Se formos colocarmos na hierarquia conhecida por nós, hoje é um capitão. É uma hierarquia alta, já é um militar de alta patente. Então ele não era um comum, vamos colocar assim, dentro da corte romana, que no caso é uma divisão do exército romano, certo? Então ele diz assim: o funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. E olha, já começou a fazer uma diferença. Invocava a presença do discípulo de Jesus atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante existência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Somos nós. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. Que bom que o Dr. Bezerra pudesse se manifestar para dar um recado a nós, na nossa reunião. Que bom que se fosse fulano, que bom que fosse ciclano. É isso mesmo? A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade, entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a essência do venerável apostólico ao apelo. Simão Pedro vem até nós. Que questões nós vamos falar para ele? Que apelo nós vamos? Quais os questionamentos que nós vamos pedir a ele? Cada um tem o seu pensamento de apelo. Naturalmente, sereis obrigado a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Não está ali que é difícil nós compreendermos, aprendermos hoje o conceito de que é Deus?
Que questionamento vamos fazer a Simão Pedro? Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? É uma interrogação. Pois bem, vamos voltar a alguns pontos anteriores a esse versículo e irmos um pouco mais à frente. Este está nessa Bíblia, que é uma Bíblia de tradução batista. Então, às vezes, nós vamos ler e vamos interpretar do nosso modo coisas que, às vezes, a Bíblia escrita no cunho católico tem alguns termos diferentes. E ela inicia assim o versículo, o Atos 10. E havia em Cesareia um varão, o que é varão? Um homem digno, um homem honesto. Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja que ele não era simplesmente alguém que era um homem de alta hierarquia, mas ele tinha algo mais. Caridoso, fazia suas orações, era temente a Deus como se fosse, e para um romano era complicado naquela época ter esse tipo de comportamento dentro de um romano, ainda mais um militar, que era mais ligado à corte de César. Quase a hora nona do dia, a hora nona é como se fosse 3 horas da tarde. Nossa. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, vidente. Mediunicamente ele tinha evidência, porque ele viu 3 horas da tarde. Cornélio, o qual fixando seus olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Não é a posição do homem aqui, mas o que ele fazia em relação ao ato de seu comportamento humano, diante das dificuldades dos outros. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha como este espírito se manifestou a ele. Vá até Jope. Cesareia, a Jope, dista-se praticamente 48 quilômetros de distância. E hoje está situada em Israel e faz parte, Jope, faz parte de quase de um bairro de Tel Aviv. Eu estive olhando, fazendo uma pesquisa nesse sentido. E este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, Cesareia e Jope, praticamente nas margens do Mediterrâneo. Ali. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. O soldado também era um homem, já tinha um sentimento de piedade. E havendo-lhes contado tudo, contou da visão, contou de tudo. Veja que há uma clareza nesse sentido. E havendo contado tudo. E no dia seguinte, indo eles no seu caminho, estando lá perto da cidade, já estava no outro dia, é um dia para percorrer isso. E Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta, 9 da manhã. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam
quando ele estava lá. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Pedro também teve um momento de transe mediúnico. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Olha como os espíritos fazem certas visões para que o outro possa captar. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. O que é isso? Como é que ele interpretou isso? Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda para um judeu comer. Esse tipo de coisa era uma coisa imunda. E aí vai. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aí? E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Veja só, os enviados de Cornélio estavam chegando. E Pedro teve aquela visão praticamente no momento que eles estavam chegando à casa. A conexão. E ele tinha que ser rápido para interpretar isso. E pensando, Pedro, naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Ainda reforçou. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O mesmo Espírito que conversou com Cornélio, conversou com Pedro. Aqui não tem jeito de aumentar. Tem que aproximar. Ai, ai, ai. E eles disseram: Cornélio, o centurião, justo e temente e tal, foi avisado por um anjo e tudo mais. E aí ele conta a história, os que foram chamando. E então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles. E foram com eles também alguns irmãos de Jope, que eram ligados a Pedro. E no dia imediato, quer dizer, falando 48 quilômetros, um dia depois chegaram a Cesareia. E foram ter com Cornélio. E Cornélio conta o que havia acontecido. Veja só. E aconteceu então, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostando-se a seus pés o adorou. Dino, pensou eu chegando, você me prostrando aqui comigo e me adorando? Será que eu falo? Veja bem, aí eu falo assim, não, Dino, não precisa levantar não, precisa amarrar meu sapato. Né? Foi bom que você chegou. Sinal de soberba. E Pedro simplesmente disse. Mas Pedro levantou-o, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. Cornélio não era egoísta. Chamou Pedro para dar uma mensagem, mas não só para ele, mas para todos que poderiam compreendê-lo. Olha a bondade deste homem. E disse-lhes eles:
Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro começou a interpretar a mensagem que é o que o Espírito havia dado a ele. Ele foi ruminando isso, porque não era comum se misturar naquela época. E ele disse: pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Fidelidade. Aquele do qual havia avisado, ele vai, sem pestanejar. Aí ele vai contar a respeito da visão e tudo mais. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Agora vem a cereja do bolo. E Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade de Deus. Epa. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Lu, abertura. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Quando estamos diante de um conhecimento que nós temos, que devemos amar, que devemos sentir pelo outro um sentimento natural de amparo, que aquele que vem até nós está necessitando de alguma coisa. Ele está tendo as suas razões para fazer o apelo a nós que estamos sendo um emissário de algum conhecimento maior. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo no que nós encadeamos na nossa vida tem um propósito. E muitos vídeos que nós estamos vendo e tudo mais, tem uma palavrinha bem curtinha que fala assim: nós devemos praticar o amor. Em todas as religiões, em todos os ensinamentos que nós vemos, às vezes são palavras, são vídeos e coisas absurdas, muitas vezes, que no entendimento já não nos preenche mais isso. Nós sabemos que existe um canal comum que é o amor. Nós não podemos nos eximir de amar. Nós não podemos deixar de o outro sair sem pelo menos um sentimento de paz interior por ter nos ouvido, por ter nos sentido e por ter recebido um abraço que muitas vezes era o que ele queria. Porque muitas vezes nós temos, as pessoas colocam aquele trecho bem famoso entre nós: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por que que o Espírito da Verdade colocou amai-vos em primeiro lugar? Porque esse é o papel de toda criatura humana. Instruir o outro no caminho que ele deve seguir é depois de nós o amarmos, depois de nós o acolhermos como pessoa necessitada do amparo. Essa é a razão maior do que nós encontramos dentro dos conceitos da doutrina espírita nos fornece. E uma das coisas mais interessantes que eu já vi a respeito de Chico Xavier, que já está entre nós há muito tempo, que é aquela a respeito que ele faz um apelo a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Né? Mas veja bem, muitas das vezes nós falamos: meu contato é tete a tete com Deus, tete a tete com Jesus. Eu converso diretamente com Bezerra de Menezes, o meu negócio é, se vier um outro espírito, a quem Chico Xavier pediu por intercessão
interceder por ele a Maria de Nazaré? Quem? Foi seu espírito protetor, Emmanuel. Muitos de nós esquecemos que os nossos espíritos protetores estão conosco, não as 24 horas por dia, porque senão nós não gostaríamos de alguém 24 horas por dia nos vigiando. Mas os nossos espíritos protetores estão cientes do nosso processo reencarnatório, cientes da nossa conduta, cientes do que nós já fizemos e nós podemos fazer. Por que não fazemos um contato aí? Ó, meu amigo, estou aqui nesse problemática toda. Tem alguém aí de uma hierarquia superior que possa ajudar a resolver o problema? Então ele diz assim: Chico Xavier foi um devoto de Maria de Nazaré. Ele foi católico. E mesmo depois que se converteu ao Espiritismo, manteve sua admiração pelo Espírito da Mãe de Jesus. Não foi sem lutas que Francisco Cândido Xavier superou seus contratempos com a família e consigo mesmo. Contou para amigos que em um de seus dias de profunda amargura, pediu ao seu benfeitor espiritual que levasse seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves naquela ocasião. Decorrido alguns dias, muitas vezes nós queremos imediatamente que as nossas pedidos sejam... É igual fazer download. Antigamente, nas redes, naquela discada, download, nós esperávamos um dia inteiro fazer um download. Hoje, se gasta 10 segundos, nós achamos que estamos muito tempo. Ficamos isso. Alguns dias depois, seu benfeitor retornou com o recado da Mãe de Jesus. Chico rapidamente pegou lápis e papel e se colocou na posição de escrever. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, atencioso, lhe falou: Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado: isso também passará. Ponto final. Ponto final. Chico então perguntou ao amigo espiritual: só isso? E disciplinado e obediente às recomendações espirituais, entendeu que tudo passa. Os momentos de problemas e também os de saúde aqui na Terra. Pois bem, quantos de nós estamos dispostos a esperar vários dias para receber uma mensagem de alguém que vai nos dar tudo passa? Chico não se decepcionou. Chico fez como Pedro, analisou profundamente o que significava aquilo. Sim, tudo passa. Entendeu? E continuou a fazer a sua tarefa, do qual ele foi compelido e vindo para fazer. E nos deixou obras belíssimas, traduzindo a todos nós que a necessidade de amarmos uns aos outros não é inerente a quem quer que seja de praticar, mas é que todos nós devemos praticar. E não fazermos acepção de pessoas. Chico Xavier teve a oportunidade de receber estrelas de cinema, artistas, cantores e tudo mais. Mas também recebia aqueles que nada tinham de material, mas tinha, acima de tudo, um poder de compreender as palavras de um homem simples. Simples. Sim, Chico, eu vim aqui para te dar um abraço. Muitas das vezes, Chico estava amargurado, mas não deixava de sorrir. Não por achar que
Este sorriso não pudesse ser para aquele ser um motivo para que ele continuasse a viver. Existe uma história de uma pessoa que chegou para pedir a ele alguma coisa e disse que não acreditava em Chico. Não acreditava em Chico, foi lá na casa da prece e tudo mais. E de repente, alguém falou, olha, tem um bilhetinho para a senhora aqui, Chico. Pediu para entregar para a senhora. Ela, como assim? Ela abriu. Ó, fulana, é o seguinte. Esse é mais ou menos o que eu estou citando. Alguém me disse que é para a senhora jogar fora aquele veneno chumbinho, aquela coisa que está lá no seu criado tal lugar. A mulher entrou em prantos. E ela estava disposta a se matar. A pessoa não acreditava no que Chico era, assim, que ela, no ponto de vista, ela era um charlatão. Mas depois, algumas coisas, eu não me lembro bem, ela falou assim, ele salvou minha vida. Eu estava disposta a fazer isso. Então, para que nós possamos entender que cada um de nós não podemos fazer acepção de pessoas, orarmos uns pelos outros, como disse o apóstolo Tiago, para que vos sareis. Para que nós possamos compreender que este amor não é este amor recluso entre os nossos que estão perto de nós, mas por toda a humanidade. Nós não temos a capacidade, como o Livro dos Espíritos nos disse, de apreender, isto é, profundamente compreender algo que é a ação de uma prece, a ação de um pensamento positivo para alguém que já partiu, que está no plano espiritual agora, que recentemente fez isso, que recentemente fez aquilo. Façamos a nossa parte e deixemos para que os outros possam entender também que um dia também poderão também fazer o mesmo. Por isso que o Cristo sempre será para nós o verdadeiro modelo e guia de toda a humanidade. Vamos fazer a nossa prece para agradecermos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, bem como aos nossos benfeitores que aqui se encontram. Cientes de que a nossa luta diária é para que nos melhoremos e saremos das nossas imperfeições. E à medida que criarmos em nós um canal maior com aqueles que realmente nos auxiliam, possamos nós todos entendermos, Pai, que não há um melhor caminho que não seja do amai-vos uns aos outros. Que sejamos plenos de paz em nossos corações, mesmo que as angústias e as dores venham nos atingir, saibamos superar e como o pequeno recado de Maria, nosso irmão Chico Xavier, possamos também compreender que em nossa vida também tudo passa. E tudo será para nós motivos de um dia, aprendizagem e, acima de tudo, confiança e entendimento em Deus. Obrigado por tudo e que assim seja. Estamos agora, nós vamos passar para o passe, lembrando a todos que o passe não é obrigatório. E aqueles que foram chamados poderão ir acompanhando aqueles que